bem-vindos e bem-vindas à minha apresentação do artigo científico que eu submeti ao segundo Colóquio Internacional Brasil-França. Eu me chamo Cristine Gouveia, sou advogada trabalhista e especialista em Direito à Seguridade Social pela Universidade Cândido. O título do meu artigo é A Análise da não homologação dos acordos trabalhistas apresentados pela empresa Uber sob o argumento de manipulação de jurisprudência. A minha motivação foi a curiosidade de nunca ter visto esse tipo de fundamentação. Para mim, é normal o controle por parte dos magistrados daqueles acordos que são submetidos a seu escrutínio. Isso é normal na Justiça do Trabalho e quem, como eu, também advoga diuturnamente lá, sabe que isso acontece. Porém, eu nunca tinha visto essa análise de manipulação de jurisprudência. Então, isso me instigou. Fiquei me questionando, o que seria isso? Afinal, a Uber sozinha tem 1 milhão de pessoas cadastradas para prestarem serviço diretamente a ela. Isso corresponde a praticamente as 10 maiores empregadoras de carteira assinada juntas. Então, é muita gente. E se ela realmente estivesse conseguindo manipular essa jurisprudência, como estava sendo falado na fundamentação dessas decisões, isso poderia afetar ainda um número muito maior, porque seria utilizado por analogia por outras empresas de mobilidade urbana. Diante disso, o objetivo que foi estabelecido para a pesquisa seria responder em que medida a seleção de processos específicos para a propositura de acordo, selecionados através da utilização da jurimetria, que é esse método que utiliza dados estatísticos advindos do próprio Poder Judiciário para verificar uma análise probabilística de risco, em que medida isso seria um abuso de direito? Em que medida isso seria uma violação das regras de boa-fé processual? Uma vez que as decisões que me chamaram a atenção e que estavam barrando os acordos apresentados pela empresa diziam justamente e batiam muito firme na questão de que eles estariam fazendo um dumping social, fazendo a seleção desses pequenos casos em que haveria um risco maior de condenação. Ora, para isso acontecer e para eu chegar na minha resposta pretendida, ou pelo menos algo perto dela, tive que percorrer um caminho. E o que eu resolvi selecionar? Primeiramente, eu vou, dentro do trabalho, responder o que seria a jurimetria e apresentar alguns conceitos bem breves, porque é um método científico e que dentro de poucas páginas a gente não pode se alongar muito. Então eu começo justamente demonstrando o conceito da jurimetria, como é que ela funciona, e aí depois disso eu passo para a análise da conciliação como uma estratégia processual. Ora, como eu disse antes, eu sou advogada trabalhista e eu vivo muito o dia a dia. Eu sei que quando a gente chega para fazer uma audiência trabalhista, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar e o acordo pode, de repente, apresentar um tudo ou nada para uma parte. Por isso, essa é uma solução que ela é muito bem vista e ela é muito estimulada na Justiça do Trabalho. Então, a minha visão, e foi o que eu tentei demonstrar no trabalho, foi o que eu percorri, o que eu encontrei, é que a conciliação e a propositura de acordos em sua essência, para evitar um risco. Então, parece contraditório, parece um contrassenso. O magistrado não homologar um acordo, informando que eu, como parte, estou buscando manipular a jurisprudência a meu favor. Ora, ninguém propõe acordo sem o objetivo de, pelo menos, evitar ou mitigar risco. O objetivo de fazer uma conciliação é mitigar riscos, é evitar riscos. Então, não preciso nem de jurimetria para isso, não preciso de softwares avançados, não preciso de nova tecnologia para ter essa consciência de que, se eu sei que eu posso ter um prejuízo e de repente eu posso saber disso porque eu trabalho naquele fórum todo dia e eu sei como aquele juiz costuma julgar. Então, eu sei que se eu posso ter um prejuízo iminente, por que não fazer uma transação? Então, a partir daí eu já começo a chamar minha atenção justamente por isso, porque a conciliação muito mais no processo do trabalho do que nas outras justiças, ela é muito forte. E é importante como arma processual de defesa para mitigar riscos mesmo.
Então, após essa análise da conciliação como peça fundamental e estratégica no processo do trabalho, eu comecei a analisar a formação do precedente. Eu cheguei à conclusão que não é um acordo na primeira região ou na terceira região, um acordo aqui ou ali no processo da Uber, que vai manipular uma jurisprudência dentro de uma justiça que é super forte como a justiça do trabalho. Para finalizar, o que eu tenho para dizer é que as novas tecnologias, elas estão aí, vieram para ficar. A jurimetria é um método. Ela é um método que vai ser utilizado, que já vem sendo utilizado e que a tendência é só haver aprimoramento dos softwares que são oferecidos para a comunidade jurídica. Não vejo que isso seja um problema. Talvez seja justamente porque vai descortinar aqueles vieses que muitas vezes são alegados, mas que existem. Na verdade, a utilização apenas vai facilitar e otimizar o trabalho do advogado, do operador do direito em geral. Para concluir, eu repiso. No meu entendimento, não existe abuso de direito na utilização dos meios tecnológicos para facilitar a tomada de decisão dentro de um processo, de maneira nenhuma. Além do que,